Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, nesta aula 4, nós vamos fazer a continuação deste caderno do aluno. Só para relembrar vocês, eu comecei explicando para vocês a respeito de uma questão controversa. O que é uma questão controversa? É uma questão que pode gerar diferentes opiniões, ou seja, é uma questão polêmica. E no começo já dessa apostila, o tema que vem gerando polêmica é tatuagem. Vocês já começaram a fazer as atividades, inclusive eu já passei o gabarito para vocês conferirem se vocês acertaram essas questões. Espero que vocês tenham acertado, né? E agora a gente vai para a atividade número 3, certo? Na atividade número 3, o primeiro item, ele vem explicando aqui o que é um ponto de vista. Vem falando. Ponto de vista é um modo subjetivo de conceber e analisar um assunto ou problema. O sentido da expressão ponto de vista aproxima-se dos termos perspectiva, avaliação, julgamento ou opinião. Então, geralmente, um ponto de vista é aquilo que o autor acredita, ou seja, que ele tem certeza a respeito de um determinado assunto. E nós vamos continuar estudando a respeito desse tema, tatuagem. E vem mais um texto aqui, que é denominado texto 1, Ser Tatuador, que é um artista, certo? Ele faz tatuagem e ele está comentando o que ele sente ao fazer uma tatuagem no texto 1. Depois o texto 2, eu sempre fui promovida pela arte. Também é um depoimento, uma outra artista que está falando a respeito disso. Depois vem 4 questões para vocês responderem, certo? Na primeira questão, que pessoa do discurso verbal predomina em cada um deles? Primeira, segunda ou terceira pessoa? Ou seja, ele está nesse texto, está predominando eu estou contando a respeito de mim ou eu estou contando de uma outra pessoa, certo? É a primeira de mim ou é a terceira pessoa está contando de outra pessoa? Depois a letra B. A predominância do discurso pode ser justificada pela organização e finalidade da linguagem do gênero? Sim, é claro, né? Por que dentro de um texto a gente logo identifica a pessoa do discurso? Porque a forma como o verbo é empregado faz com que a gente entenda se a pessoa está falando dela, se ela está falando de uma outra pessoa. E quando a gente fala da gente, a gente também expõe melhor o que a gente sente a respeito de um determinado assunto. Depois a letra C. No texto 1, como o enunciador se manifesta em relação à prática da tatuagem? Aí vocês vão procurar aqui o que ele pensa a respeito da tatuagem. Depois no texto 2, como essa manifestação se dá? A que tatuagem é comparada? Aí vocês vão procurar no 2 o que ele pensa de tatuagem e a que ele compara a tatuagem. Depois vem o texto 3, também o tema é tatuagem, só que vocês vão analisar uma imagem, certo? Vocês vão analisar essa imagem aqui, certo? Vão prestar bem atenção. Para que tatuador? Para que tatuador se eu tenho canetinha? Hidrocolo. Aí vocês irão ler essas questões com atenção, certo? Vão responder cada uma delas com atenção. Depois tem a letra A, a letra B também. Depois vem o texto 4, que também é em forma de poema, mas também está falando a respeito de tatuagem. Eu vou deixar para vocês lerem sozinhos, porque vocês também já estão no 8º ano. Eu já tenho que ir treinando vocês para fazer provinha, para vocês fazerem Saresp, entrarem, fazer vestibulinho. Então, eu vou deixar para vocês lerem sozinhos. Então, vocês vão ler o texto 4 e o texto 5, que vem aqui, e vão responder mais algumas questões aqui, certo? E depois, gente, a última questão, que é um pouco mais, eu vou explicar para vocês, que é um pouquinho mais difícil, que é para vocês identificarem. A questão 3 diz assim:
Releia o texto 5 e analise como se constrói a argumentação. Assinale no texto a presença de diferentes tipos de argumento. Transcreva-os no quadro a seguir. Ou seja, vocês têm que prestar atenção que o que é um argumento? É a forma como há um posicionamento de alguém no texto. O que seria um argumento de autoridade? É quando eu pego a opinião de um cientista, por exemplo, e coloco dentro de um texto. Isso seria um exemplo de um argumento de autoridade. Ou seja, eu pego uma opinião de um argumento de um cientista, ou de um médico, ou de uma outra especialidade. Ou seja, argumento de autoridade. Por quê? Eu peguei uma autoridade no assunto. E aí, essa autoridade eu coloquei no texto. Por isso que fala argumento de autoridade. Um outro exemplo. Argumento baseado em dados concretos, ou seja, é quando eu pego um dado de pesquisa, ou seja, dados de determinado pesquisa, reportagem. Então, geralmente quando vocês estão lendo um artigo, geralmente vem esses tipos de argumento. Então, nessa questão número 3, para ficar mais simples para vocês vão procurar só 2 tipos. Está pedindo para procurar mais, mas vocês vão procurar só 2 tipos de argumentos aqui. Só um argumento de autoridade e um baseados em dados de pesquisas. Aí vocês vão colocar aqui qual parágrafo que está e qual é o tipo de argumento e o excerto. O que vem a ser excerto? É o trechinho. Aí não precisa copiar tudo, você só coloca o comecinho e coloca reticências para mostrar qual é. Certo, pessoal? Então, pessoal, a gente já começou a trabalhar a respeito de artigo de opinião. Vocês estão analisando um artigo de opinião e formas de argumento, porque na próxima aula nós já vamos estar treinando para vocês produzirem um texto a respeito do tema tatuagem, certo? Mas isso vai ficar para a próxima aula. Então, nessa aula 4, vocês farão somente até aqui. Certo, pessoal? Obrigado, fique com Deus. Um abraço a todos.